Queria também cumprimentar o ex-ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso. Cumprimentar também o Dr. Roberto Caldas, que é da Corte de Direitos Humanos da OEA. E cumprimentar todos aqueles que eu conheci, as professoras, todas aquelas, Maria José, Lina, e todos os homens também. E dizer que para mim é um grande orgulho estar aqui, nessa cidade. Infelizmente, não podem ser todas as culturas aqui representadas, pero as três, se de fato estivessem vivendo civilizadamente, o mundo seria um mundo mais pacífico. As três grandes culturas, pelo menos do Ocidente. Quero dizer a você que começo dizendo que o Brasil caminha hoje por um futuro muito certo, um futuro que agora se desenha como um futuro de desesperança, pero que nós iremos construir como um futuro de esperança. Se o presente nosso é um presente comprometido por um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, por um golpe parlamentar, nós outros temos certeza que 2018 trará de volta a democracia. E com isto, o Brasil, que não tem bases e fundamentos críticos, mas sim tem grandes recursos, poderá seguir no caminho de crescimento, geração de empregos, de oportunidades e distribuição de renda. Eu queria dizer a você que o processo de impeachment, que desprezou 54 milhões e meio de votos e que feriu a nossa Constituição, concebida e criada pós a ditadura militar, foi movido por duas razões. Para simplificar. Uma razão era a própria sobrevida política, a sobrevivência política dos principais líderes golpistas. Queriam, por meio do impeachment, interromper as investigações de corrupção que ameaçavam atingi-los. Esses objetivos interessavam à liderança política do golpe, segmentos do PMDB, o partido que tem origem no grande centro democrático e que se transformou, infelizmente, hoje, em um partido que é hegemonizado pela direita golpista, e o grande concebidor do golpe, o PSDB, que tem em seu nome social-democracia, pero que disto não tem nenhum parentesco. E também outros agrupamentos menores. O próprio senador Jucá, que era o ministro do Planejamento do governo golpista, antes de ser demitido, um mês depois da posse deste governo, a partir do golpe, este senador, que era um articulador do golpe, foi gravado, foi objeto de uma gravação. E nesta gravação ele dizia: "Hay que afastá-la para estancar a sangria", sendo a sangria a possibilidade de grandes prisões de ellos. A outra razão é mais estratégica, é uma razão de fundo.
esta razão é enquadrar o Brasil, do ponto de vista econômico, ao neoliberalismo e geopolítico, a uma situação que sempre Brasil viveu antes, no período logo anterior ao nosso amigo de Lula da Silva, que era de submissão a um unilateralismo dirigido e voltado solo para os países desenvolvidos. O conjunto do processo só foi possível por meio de um ataque aberto à democracia. À democracia brasileira, porque esta democracia permitiu que por 4 vezes nós outros los derrotássemos em las urnas. E estas derrotas sucessivas lhes convenceram de que havia que ferir a democracia para que o que teníamos interrompido em 2003, que era o projeto neoliberal de privatizações, redução do tamanho do Estado brasileiro, privatização dos bancos, da Petrobras, da Eletrobras, ocorresse, porque o sistema foi iniciado porém não foi concluído. Este projeto de implantação de um sistema conservador neoliberal à brasileira tinha um objetivo central, era desconstruir o Estado que nós outros chamamos de inclusão social e defesa da soberania do país. Junto também com todo um processo pelo qual o Brasil, que se voltava sempre de costas para a América Latina, a África e os demais países, priorizasse sua região, priorizando a América Latina, estabelecendo relações com a África, participando da criação de los BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e, ao mesmo tempo, estabelecendo relações respeitosas, porém independentes com os demais países desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos. Nós outros também dirigimos nossas relações multilaterais para os países árabes e os asiáticos. Isto caracteriza o centro do golpe, tratar de enquadrar o Brasil. O Brasil não poderia continuar sem estes limites, sem estas rédeas que o neoliberalismo impõe. E não só estas, pero todas as rédeas que a geopolítica também lo hace. Portanto, o golpe não é um processo, raio no céu azul. É um processo planejado e executado a partir do momento em que se verifica minha vitória em las eleições de 2014. Desde a primeira semana após a eleição, a minha eleição, tentaram criar e foram criando progressivamente um ambiente muito propício ao golpe. Aproveitaram o momento da crise econômica que atingia o Brasil e os emergentes a partir do terceiro semestre de 2014 de forma mais clara e teceram, alinhavaram, costuraram a crise política. Eram e ainda são
compostos, estes golpistas, por setores políticos que queriam escapar à sangria, como eu já disse, pero o objetivo que los unia era, sobretudo, esse objetivo econômico, político e social. É fato que Naomi Klein, olhando a questão do choque que é necessário para que, em alguns momentos, se inaugure o neoliberalismo, cita Friedman, que diz o seguinte, Friedman diz o seguinte, somente uma crise, real ou pressentida, produz mudança verdadeira. Quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão postas à disposição. Esta, segundo ele, é a função principal dos grupos neoliberais que ele representava. Desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las evidentes e acessíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Justamente a crise econômica criou a condição para que eles exercessem sobre a crise política, a crise econômica, uma situação de instabilidade que tornasse ela impossível, inevitável. Esta é a teoria aplicada ainda por Friedman na época de Pinochet, mas que teoricamente ela ainda é o que acontece principalmente quando se trata de utilizar a crise para promover uma medida que as urnas, o voto, jamais referendariam em Brasília. E eu queria dizer que o ministro Cardoso irá explicar as questões jurídicas do processo de impeachment. Eu gostaria de dizer que o impeachment também foi feito com uma grande campanha de mídia. Uma campanha de mídia que tinha um objetivo claro: mostrar que solo, primeiro, que havia no Brasil uma grande gastança. Uma grande gastança e que esta gastança era o excesso de gastos sociais e de investimentos feitos por nós outros. Quando a crise não era de gasto excessivo, porque o Brasil não tinha um grande processo de gasto, e os dados estão aí, é uma queda progressiva da arrecadação das receitas dadas pela crise, intensificadas pela crise política. E eles diziam não. Há um excesso de gastos sociais e de investimentos. A segunda questão importante que a mídia divulgava é que era necessário, portanto, um fortíssimo corte de gasto. Não um ajuste fiscal, mas uma sangria fiscal também. Então, a construção do golpe teve dois pilares a partir de aí. Uma, reconheço que há, em este momento, uma crise econômica, dada pelo fato de que, no ano de 14, a partir do terceiro trimestre, tinha uma grande queda do preço das commodities, uma enorme desaceleração da China
en el día 26 de outubro, a política de quantitative easing é interrompida e se transforma las relações cambiales, principalmente afetando os emergentes, com um grande impacto cambial. Ao mesmo tempo, em Brasil, nós temos uma desaceleração do PIB. A crise chega até nós, pero para vocês terem uma noção, no final de 14, em dezembro de 14, nós chegamos à menor taxa de desemprego, 4,6%. Este era um momento de ajuste. Eu quero esclarecer que por 3 vezes hicimos ajuste em Brasil. Em 2013 e 14, aliás, em 2003 e 4 e 5, ainda durante o governo Lula. Depois, no final da década, quando tivemos uma política anticíclica muito forte e crescemos a 7,5% em 2010, fizemos um ajuste de 2010 para 2011. E estávamos a fazer um ajuste que pensávamos que seria do mesmo tipo, curto. Era inevitável ter um pequeno manejo das contas públicas, porque nossa crise era fiscal. Porque quando assumimos o governo em 2003, o Brasil era devedor externo. Nós tínhamos uma deuda de 16 mil milhões de dólares e teníamos só 14 mil milhões de reserva. Pero, quando eu deixei o governo, nós teníamos 380 mil milhões de dólares. Não há nenhuma fragilidade em Brasil no que se trata de la questão externa. Também não tínhamos bancos endeudados, as pessoas não tinham deudas imobiliárias. Que tinha o Brasil na crise fiscal? Porque, enfim, a crise nos atingiu e teríamos de fazer ajustes, mudar momentaneamente alguns gastos, mudar também a forma pela qual algumas políticas menores eram exercidas, pero também teríamos de fazer o quê? Teríamos de fazer aumento de receitas. E aí entra uma questão séria, muito séria, de neoliberalismo. Quando se disse que o neoliberalismo amplia a desigualdade, por que ele amplia a desigualdade? Primeiro, porque ele tem uma dominância do financeiro sobre o produtivo. Porque ele tem hoje claramente uma lógica de curtoplazismo, na qual é o retorno do acionista o que interessa, o que eles chamam de capitalismo trimestral, aquele que tem de apresentar lucros a cada 3 meses e coloca o curto prazo como sendo a regra. Isto significa também, simplificando muito, que se prioriza a distribuição de dividendos no que se refere à ampliação de lucros e remuneração das instâncias superiores do dirigismo das empresas. Os CEOs recebem bônus e os acionistas recebem retorno por suas ações, em detrimento do aumento do investimento em atividades produtivas. É isto que explica a imensa concentração de riqueza e de renda. Mas outra coisa explica também. A sistemática engenharia financeira tributária para não se pagar impostos. Em Brasil, quem paga impostos são as famílias,
conjunto da população que recebe, sobretudo, rendimentos de salário ou pequenas empresas e médias empresas, mais médias que pequenas. Então, o que acontece? Nós somos, junto com a Eslovênia, o único país que não tributa dividendos, que não tributa ganho de capital e, portanto, temos uma redução de arrecadação. Aliás, a questão de los impostos é uma interdição dada por el neoliberalismo. É interditada. Não se consegue discuti-la em Brasil, duvido que se consiga cá em Espanha, e muito menos em los Estados Unidos. Porque esta é uma das razões da concentração. Se você tem paraísos fiscais, e quero lembrar que dentro do G20, logo após a crise de 2008, eu ainda tive um eco dessa discussão. A grande questão eram os paraísos fiscais, porque eles funcionam como uma rede de evasão fiscal. O cálculo da ONU da evasão fiscal dos países emergentes e em desenvolvimento é subestimado de 100 mil milhões ano. Quem é que paga o pato? Que é pagar o pato em Brasil? É quem paga a conta. E depois eu vou falar sobre o pato. Quem paga a conta? Paga a conta por esta política de interdição, de discussão a respeito das receitas. Paga a conta aqueles que estão mais necessitados da ação do Estado para garantizar os serviços que eles necessitam. Esses pagam a conta. Em Brasil, incluso, porque somos um país muito explícito, havia, neste momento pré-golpe, um gran pato amarelo, copiado de um holandês, que isso é pato por uma questão artística, de arte contemporânea. Um segmento empresarial de Brasil pirateou o pato holandês. Construiu o pato holandês em la principal via pública de São Paulo e isso visto uma bandeira que era a seguinte: não iremos pagar o pato. Tradução literal: não iremos. Há la crise? Pois bem, nós outros não temos nada com isso. Esta é a atitude mais clara a respeito do posicionamento em relação ao que é a crise. A crise acentua o que já existe em uma sociedade durante mesmo o crescimento, o conflito distributivo. Cada segmento quer uma parte do orçamento. Este conflito distributivo existe em qualquer sociedade, ocidental ou oriental. Algumas, as democráticas, isso se dá de forma aberta, em las outras de forma mais oculta. Mas este conflito distributivo, ele tem de ser arbitrado. Quem governa arbitra este conflito distributivo. E o interesse era que se arbitrasse contra a população, os trabalhadores e as classes médias. E isto fica claro quando o projeto que subo com os golpistas se chama Ponte para o Futuro. E a primeira grande medida deste projeto é algo que em nenhum momento passou pela cabeça eu acredito que ninguém que defende a austeridade, que é um teto de gastos por 20 anos. Ou seja, por 20 anos, 5 presidentes da República Brasileira não vai poder gastar em quê? No que se chama despesas primárias. São aquelas de saúde, educação, ciência e tecnologia, segurança pública, enfim.
nessas áreas. No Brasil, sobretudo, saúde e educação, que são os maiores gastos. Eles, ao passar o processo de impeachment, tomam imediatamente esta medida. Vamos aprovar uma emenda à Constituição. Não é uma lei qualquer. É colocar na Constituição um limite de gasto. Num país jovem, não se pode gastar, em termos reais, por 20 anos, ampliando o gasto de saúde e educação. Isto mostra claramente o espírito que rege este golpe, do ponto de vista social. Porque são três as coisas que são o programa de governo. Primeiro, tirar os pobres do orçamento. Se tira o pobre do orçamento, fazendo o teto de gasto. E libera as despesas financeiras, que são aquelas responsáveis pelo pagamento da deuda pública e, portanto, de los interesses. Como há uma sociedade já muito entre o Estado e o setor privado, no que se refere ao giro da dívida em Brasil, da deuda em Brasil, paga-se juros liberado e para a população saúde e educação controlado. Este é um processo típico do neoliberalismo. Significa, de alguma forma, fazer os cortes minimizando de todas as formas o papel do Estado. A segunda questão são as empresas públicas do país. O Brasil era um dos poucos países que atravessou o período de 90 sem privatizar suas grandes empresas públicas. O Brasil tem 3 bancos, grandes bancos. O principal entre os grandes privados tem um público. Temos grandes bancos privados, tem um público do tamanho dos privados, que é o Banco do Brasil. Temos uma caixa, que é um banco imobiliário. E temos um banco de investimentos, que é o grande financiador de projetos de longo prazo, de 20 anos ou mais. Estes 3 bancos estão intactos. Além disso, temos a Petrobras, temos a Eletrobras, que tem toda a geração de energia em la mano pública. Então, há que entender que as privatizações são algo extremamente complexo. Por quê? Porque muitas das empresas são fruto de lutas sociais fortes, que não começaram com os outros, têm anos. E torná-las privadas vai acarretar necessariamente reações. Mas esta é uma pauta. Dentro voltando um pouco atrás, dentro desta categoria, tirar os pobres do orçamento, vamos também tratar agora a previdência. O Brasil é um país que tinha de ter ficado rico antes de ficar viejo. É importante ficar rico antes de ficar viejo, para os países e para a gente. Nós outros, por que tínhamos de ficar ricos antes de ficar viejos? Porque sempre a questão das pensiones, a pensión, a aposentadoria, como se chama em... A jubilação, o sistema brasileiro é um sistema que uma geração trabalha para que a outra se aposente. Não? Esta cooperação intergeracional, ela
obviamente, ela sofre consequências de algumas coisas. Ela tem uma forte influência da queda do PIB. Por quê? Porque quando o PIB cai o número de trabalhadores que pagam e a despesa é fixa. A despesa, como os economistas chamam, não se adapta, é inelástica. Então, que o Brasil estava ficando viejo, nós outros sabíamos. Que nós outros tínhamos aumentado a expectativa de vida de forma significativa em nossos 13 anos, também sabíamos. E sabíamos que teríamos de olhar a questão da previdência e fazer uma transição e uma reforma. Pero o que eles estão fazendo é algo terrível. Uma pessoa vai aposentar no Brasil com 49 anos de contribuição, ele se aposenta integralmente. Então, em Brasil, isso será muito drástico. E, por fim, a flexibilização das relações de trabalho. Nós temos uma legislação de trabalho que vem de Getúlio Vargas, que é no início de 30 a 45, governou Getúlio Vargas. E é uma legislação que garante 13º, aviso prévio, férias e horas extras. Isto estão pretendendo também alterar. Finalmente, temos hoje um grande problema. Brasil, assim como o resto do mundo, sofre desta questão seríssima, que é a desigualdade, que é própria do neoliberalismo por suas próprias condições. Quando você tem este processo de ampliação da desigualdade, tienes também um problema sério. Por quê? Porque tienes um problema democrático também. É muito difícil manter uma desigualdade significativa e, ao mesmo tempo, manter intacta a democracia. Manter a democracia, como se diz em Brasil, ampla, general e irrestrita. Então, primeiro, nós outros estamos vendo em Brasil, para que essas medidas sejam tomadas, porque a situação de Brasil é diferente da situação da Europa, por exemplo, e dos Estados Unidos. Nós outros, nas últimas décadas, diminuímos a desigualdade. Agora, ela voltará a aumentar. Só é possível fazer isso, como nós outros vimos, golpeando a democracia. Daí, o golpe parlamentar. Só é possível, mesmo quando você tem já décadas de aumento da desigualdade, manter a situação, e nós outros estamos vendo isso no Brexit e com a eleição americana, nós estamos vendo que há uma forte pressão em relação a los direitos democráticos. Isto me parece que cria, junto com a democracia, não um golpe de ditadura, porque eu dizia, não é um golpe militar, então não há um golpe. Não. Há um processo de avanço do que alguns chamam estado de exceção, outros chamam medidas de exceção, outros chamam regimes de exceção. Em Brasil, nós outros estamos vivenciando a mesma coisa. É fato que o golpe é o ápice do processo de avanço de medidas de exceção. É o ápice, mas ele provoca um desequilíbrio sistêmico. Primeiro, entre os poderes, que um poder passa a desrespeitar o outro poder. Segundo, em decisões judiciais em que se reivindica e justifica medidas excepcionais, alegando que para
procesos de investigação excepcionais, há que ter medidas excepcionais. No caso, estou me referindo à Lava Jato. E terceiro, usando o combate à corrupção como um verdadeiro instrumento de luta política e ideológica. Lateralmente a isto se cria a justiça do inimigo. Opositor político não é preciso ter provas para condená-lo, basta ter convicções, o que disse um fiscal sobre o presidente Lula. Eu não tenho provas, mas tenho convicções. Isto é muito grave. E haciendo uma consideração à parte, eu quero dizer que se é possível fazer um impeachment contra uma presidente sem crime de responsabilidade, então, o cidadão comum também pode ser objeto de acusações sem base em, de fato, crime. Isto genera uma situação muito complexa em Brasil. Nós estamos vendo também aumentar a coerção sobre os movimentos sociais, os movimentos de moradia, os movimentos de los estudantes passam a ser objeto de pressões, prisões e repressões. Enquanto isso, um grupo invade o Senado da República e prega a ditadura militar e confunde a bandeira do Japão com uma bandeira de avanço do comunismo em Brasil. E são tratados com inteira cordialidade e leniência. Então, o que eu quero mostrar com esses exemplos é que, quando se tenta dirigir a luta política utilizando o jurídico como arma política, se cria uma instabilidade na estrutura democrática de um país muito grave. E mais, se torna este momento extremamente instável do ponto de vista de las instituições e da normalidade democrática. Hoje, eu creio que no mundo há vários movimentos no sentido de instaurar práticas ou medidas ou ações que são de exceção. Um dos exemplos é o tratamento dado a inimigos. Por exemplo, o Patriot Act autorizando a tortura. Por exemplo, todas as legislações sobre imigrantes. Isto tem consequências. Há uma diferença, sim, entre o que ocorre hoje e o que ocorreu na ditadura. Na ditadura, simplesmente todos os direitos democráticos eram generalizadamente retirados de toda a população. Agora não, agora se tira e se faz exceções tópicas ou específicas. Eu creio que é muito importante o combate à corrupção. E quero dizer que meu governo e o governo de Lula da Silva fomos responsáveis por as medidas que propiciaram que em Brasil houvesse um combate à corrupção. Antes, o fiscal general de Brasil era chamado por la prensa, não era por nenhum opositor, era por la prensa, de el engavetador general de la República, porque ele abria a gaveta e botava todos os processos dentro. Quem transformou a situação
fortalecendo as instituições, fomos nós. Fomos nós que construímos as condições de investigação. Agora, não las construímos para transformar qualquer processo num processo de destruição de opositores. E também de destruição de empresas brasileiras. É muito interessante um fato. O Brasil teria grandes empresas construtoras. Nos Estados Unidos, em Europa e em todos os lugares do mundo se combate a corrupção, não destruindo as empresas, pero prendendo os executivos. Prende-se os executivos, pune-se os executivos. Eles têm de ser punidos, não as empresas, que são instituições, nem os partidos também. O que ocorre? Ocorre que as grandes empresas brasileiras de construção, hoje, estão, sem dúvida nenhuma, interditadas. Aí, algo acontece muito interessante. A Petrobras abre um processo licitatório recente. Quem comparece? Nenhuma das grandes empresas brasileiras. Por quê? Porque estão presas. Quem comparece? Grandes empresas internacionais de construção. E isto é simples. Entras na internet, colocas o nome de cada uma das empresas e coloca corrupção ao lado. Aparecerá todos os processos pelos quais elas foram julgadas. E estão inteiras participando. Em Brasil, que foi responsável pela construção internacional de vários aeroportos, portos, estradas, e com uma grande especialidade em extrair petróleo de águas profundas, porque nós outros temos petróleo a 5.000, vamos dizer, o limite teórico é 7 quilômetros, mas o limite real é 5 quilômetros. A 5 quilômetros da lâmina de água do mar está o petróleo brasileiro. Em uma camada que se chama pré-sal, porque há um bloco de sal e abaixo do bloco de sal está o petróleo. Quando nós descobrimos o pré-sal, em 2006, diziam, vocês não têm dinheiro para extrair, não sabem onde estão e não têm tecnologia. Ora, nós teníamos tecnologia, dinheiro e sabíamos onde estava. E hoje, de 2006 até 2016, são 10 anos. 10 anos, nós outros temos a mesma quantidade de petróleo extraído. Ter clareza que há interesses eminentemente escusos em querer inviabilizar empresas. Não é algo gratuito. Não digo que toda a investigação seja assim, mas digo que não se pode ser assim. Digo que não se pode utilizar a corrupção como instrumento político de destruição del que eles consideram o inimigo. Não é um réu, é um inimigo, e o inimigo se destrói. É outra atitude. A justiça do inimigo não se pode aplicar em países democráticos. E isto eu digo porque eu tive um golpe. O golpe sobre mim foi um golpe parlamentar, diferente de um golpe militar. O golpe parlamentar, eu sempre fiz a imagem, a metáfora da árvore. Se a democracia é a árvore, o golpe parlamentar destrói a árvore a machadadas. Não sei como se é. Árbol, hachazo. Hachazo. E no golpe parlamentar, você invade a árvore com fungos e parasitas. Isto é a diferença imarrética. Na verdade, você tem partes
da estrutura e das instituições contaminadas, mas você não tem perda de direito para a sociedade. Isto é importante saber, porque lutarás contra ele se ampliares todos os espaços institucionais democráticos. Lutarás contra ele se defenderes a democracia. Lo mesmo em relação à desigualdade. Nós outros precisamos da democracia para lutar contra a desigualdade. A democracia é o grande fator articulador deste processo. Combate o neoliberalismo, o estado de exceção e, sobretudo, a desigualdade e viabiliza o direito da gente. Nós somos um país com tradição que foi o último país a sair da escravidão. E tem em seu germe a lógica do privilégio. Se achava justo em Brasil que uns tivessem privilégio e outros não. Se achava justo, porque a desigualdade não é só desigualdade de renda, é desigualdade de relação, de atitude em relação, na relação entre as pessoas. Portanto, incomodou muitas pessoas que o brasileiro viajasse de avião. Incomodou muitas pessoas que tivesse acesso à universidade. Em uma das comemorações, uma moça negra disse uma frase que não sei se ficará clara para vocês, que é: la casa grande surta quando la senzala se forma em medicina. La casa grande era onde morava o dono de los escravos, e la senzala era onde ficavam os escravos. Quando de la senzala sai uma médica, la casa grande entra em surto psicótico. Era isto que a menina estava dizendo para nós outros. Então, a menina não, la niña. Então, eu quero dizer uma coisa. Eu creio que é possível que haja uma tentativa de golpe dentro do golpe. O que é uma tentativa de golpe dentro do golpe? É inviabilizar a eleição democrática prevista em Brasil para 2018. Esta eleição, nós outros não podemos concordar em Brasil que ela seja uma eleição interrompida. Por quê? Porque o Brasil precisa de um pacto por barro, com todos participando democrática e eleitoralmente. E nesse pacto, temos de construir o novo pacto democrático, porque este presidente que surgir das urnas será o presidente legítimo, porque o que está allá não é legítimo. Não tem pacto por cima nessa situação. Pois bem, uma pessoa surge como uma grande possibilidade, com grande possibilidade de ser eleito, e é Lula da Silva. Lula é para eles golpistas um perigo, um grande perigo, porque ele tem toda sua carga de realizações e o reconhecimento de uma parte da população. Tentaram destruí-lo de todos os ritos. Aí hacen pesquisas e ele está na frente. Então, há grande risco de que eles tentem inviabilizar sua eleição condenando-o, porque para que ele não seja candidato, tem que condená-lo por 2 vezes. Ou a ser, ao invés de uma eleição direta, uma indireta. Por que motivo for, não se sabe. Mas esta hipótese é mais longínqua. Hoje, eu creio que é mais longínqua. Então, a situação é esta. Eu concordo com Karl Proner, que disse que Brasil é um caso típico. É sim um caso típico muito bueno para se analisar as tendências do neoliberalismo, como ele produz desigualdade, como quando ele tenta se implantar, se instaura
la necesidad del choque, e el choque se justifica porque é uma maneira, dizia Friedman, para você implantar o neoliberalismo, você tem de ter as pessoas preocupadas com uma crise muito grave, as pessoas olhando para outras questões, para que ele impensável se torne possível. E era impensável no Brasil nós outros termos uma volta do neoliberalismo, impensável. Eu creio que até eles não acreditavam, e por isso, por meios democráticos, e por isso nos deram o golpe. E aí eu encerro e agradeço a vocês.